com o nosso compromisso, né? Graças a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó. Ora, sem a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Quero falar um pouco de fé, né? Para a gente se alimentar nessa noite. Primeira coisa que eu tenho que entender é que tem dois tipos de fé. Existe a fé sobrenatural e existe a fé natural. A fé natural, toda pessoa tem. Todo mundo tem a fé natural. É verdade. Tanto é que ela é propagada nas músicas, né? Tem um cantor que canta, anda com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. Né? Isso é uma fé natural. Ela é propagada em tudo o que existe, né? E nós temos que viver os dois tipos de fé. Você não pode viver só a fé sobrenatural, nem só a fé natural, porque você também é espiritual. Então a gente tem que viver os dois tipos de fé. E a fé natural ela é caracterizada pela confiança natural e humana, que todos têm. Você tem uma fé natural. Eu provo para você. Por que você trabalha? Porque você sabe que vai receber. Isso é fé natural. Né? Isso é uma fé natural que é de todo mundo. Quando nós saímos daqui, nós estaremos o quê? Eu vou chegar na minha casa. Eu vou ver televisão, eu vou deitar, eu vou fazer alguma coisa. E chama-se fé natural. Você acredita nisso. E que é uma coisa natural que Deus colocou em nós. Deus colocou a fé em todo o ser. É verdade. Agora, eu tenho que ter as duas. As duas, né? A fé natural, ela vem de dar crédito à natureza humana. A fé sobrenatural, ela nasce de você dar crédito a Deus. Sabia disso? Só para você entender, a fé natural, você dá crédito à natureza humana. Por isso que a gente confia das pessoas. Ah, pastor, não confio em ninguém. Você está errado, você tem que confiar em alguém. Eu prefiro confiar e decepcionar do que eu não confiar. É melhor você confiar em alguém, emprestou dinheiro e a pessoa não pagou, se for de boa fé, isso não é pecado, não. Então, é melhor a gente confiar e depois decepcionar, né, do que não confiar, senão você vai virar um incrédulo. Se você passa a não acreditar no ser humano, você também, daqui a pouco, você vai ter dificuldade de acreditar em Deus. Então, a fé natural, ela nos leva a acreditar nas pessoas. Ela vem da natureza humana. E a fé sobrenatural, ela vem da sua vida com Deus. Agora, usar, né, a fé natural, a do homem, pode trazer maldição. Sabia disso? Se você usar a fé natural de forma irresponsável, sem controle, você pode trazer maldição para a tua vida. Como assim, pastor? Mas eu não tenho que ter força, eu não tenho que acreditar? Sim. Mas isso não pode ser o extremo. Tem gente que é extremo em acreditar. Uma das coisas que dá mais dinheiro no Brasil é jogo. É jogo. É prognóstico, numerologia. Ah, pastor, então o futebol é pecado? Não, é esporte. Mas se fazer algum jogo por causa do futebol, aí já é pecado. É verdade. Quando nós falamos jogo, nós estamos falando de prática de esporte. Nós estamos falando de numerologia, de adivinhação, que Deus sempre condenou. E muitas vezes a fé natural leva a pessoa a prognóstico, a adivinhação. Por exemplo, nós temos hoje em dia uma das coisas que mais cresce. E as pessoas estão bilionárias, tal de bets. E você tem proposta toda hora no seu celular de jogar. Tem gente que já perdeu a família.
Tem gente que já perdeu tudo apostando. E você toda hora tem uma proposta para você apostar. E aquilo para quem não tem a fé sobrenatural do Senhor, que sabe que Deus está cuidando, é uma tentação. A pessoa é tentada a ganhar fácil. É verdade. Isso é movido pela fé humana. Muitas vezes a pessoa mostra o cara que ganhou. O Silvio Santos, ele não ficou milionário por apresentar programa. Ele ficou milionário por causa do jogo. Tinha muitos jogos. É verdade. Isso por causa da fé natural. Então, ela afunda uma pessoa, amaldiçoa uma pessoa. Se você deixar a fé natural ser maior que a sobrenatural. É verdade. Eu sei que Deus é quem me sustenta. Para que eu vou ficar com jogatina tentando adivinhar? Eu digo para você uma coisa extrema: nem rifa você deve assinar. Não estou dando uma ordem para você, nem dando uma nova doutrina. Na minha visão. Por quê? Porque é prognóstico, você vai tentar adivinhar. Outro dia a pessoa veio vender uma rifa para mim de igreja. Fazer uma rifa de tal coisa, porque vai abençoar. Se for rifa, não vai abençoar. Porque a adivinhação é prognóstico. Deus já proibiu que a gente adivinhasse. Deus é o Deus de certeza. É verdade. Se alguém for oferecer rifa para você, você fala, me fala o número que eu jogo. Porque eu sirvo um Deus de certeza, eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar. É verdade. Mas a igreja ganhou um carro e vai fazer uma rifa. Não está certo. Não está certo. Porque a pessoa vai tentar adivinhar um número. E aí já vai na incerteza do Deus que você serve. Isso é a fé natural e humana. Mas isso não tem nada a ver. A gente está vivendo nos tempos. A vida não tem nada a ver. É verdade. E a Bíblia diz para você servir um Deus de certeza. Mas é bem intencionado. É uma coisa boa. É algo que vai abençoar alguém. Deus não precisa disso. Você não precisa disso. A Bíblia diz, vive do sol do teu rosto. Você planta, você colhe. Você trabalha, você ganha. Tem uma vida na presença de Deus e você não precisa dessa ansiedade. Se você for na fila lá da lotérica, você vai ver aquela fila grande, todas aquelas pessoas estão com ansiedade. Eu sei porque eu já joguei muito. Eu jogava no bicho, eu jogava na loteria, eu jogava na lota antigamente, eu jogava em tudo que é coisa, aquilo era uma ansiedade. De vez em quando, Satanás permitia que eu ganhasse uma coisinha. Mas eu tinha perdido muito mais. Porque a fé natural te levando à maldição. Eu jogava em tudo isso. E eu sempre estava na fila da lotérica com muitos sonhos, achando que eu ia ganhar, já tinha até planejado o que ia gastar. Pastor, mas alguém ganha. Gente, é 1 em milhões e milhares. Quem é de Deus não precisa dessas coisas, do suor do teu rosto. Deus vai te abençoar naquilo que você tem. E quase todas as pessoas, com raras exceções, que ganharam muito em prognóstico, em jogo, que ganhou pela fé natural, eu vi muitos hoje, às vezes eu acompanho, hoje estão paupérrimos, estão sem nada. Me permita contar um testemunho aqui. Eu conheci uma pessoa que ele começou a andar no evangelho, né? Só que ele tinha uma fraqueza ainda de jogo, né? E eu sei que assim que ele entrou para a igreja, ele nunca tinha ganhado nada. Assim que ele entrou para a igreja, rapaz, ele deu uma pancada no jogo do bicho. Ganhou um dinheirão. Aí dá a minha bênção, tá? Aí eu lembro que na época, né, o Chevette era um carro. Bom, da época ele comprou um Chevette, e estava todo alegre. Rapaz, do nada, ele deu uma pancada com esse Chevette dentro da garagem dele. Vira um pó, por assim dizer. Então, a fé natural, ela não pode se sobressair à sobrenatural. A sobrenatural, ela vem da sua vida com Deus. Então, tem que estar acima. E a fé natural, né, ela é um firme fundamento das coisas que se esperam. Quase sempre viver pela fé é viver esperando.
Muitas vezes viver pela fé não é um acontecimento imediato. É você esperar e Deus fazer. É verdade. E eu disse para você que muitas vezes a fé natural, aquela que a pessoa só acredita nele e coloca Deus de lado, pode amaldiçoar alguém. Jeremias 17:5. É um versículo bem interessante, né? Você que está em casa, não dá para abrir, mas está gravado. Depois você vê. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne de seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só. Quando fala maldito o homem que confia no homem, não está falando de eu acreditar no Jorge, de eu acreditar nos irmãos aqui, não. Está falando de eu acreditar em mim mesmo. E achar, quando fala carne do braço, fala assim da nossa natureza. E apartar o nosso coração do Senhor. E muitas vezes vira maldição. Todos nós aqui sabemos da história do Titanic. Às vezes eu conto aqui que o camarada o engenheiro que fabricou o Titanic, quando ele colocou aquela maravilha nas águas, que para a época era uma coisa de louco fazer um trem daquilo. Ao invés de ele agradecer a Deus, falar, Deus guia a nossa viagem, o Senhor me deu sabedoria. Não. Ele meteu o dedo para o céu e falou, nem Deus afunda esse navio. Quer dizer, eu fui o cara, eu fui o engenheiro. Não terminou nem a primeira viagem. Algumas pessoas contam, né, que um cara da minha época, que muitos aqui não conhecem, mas os mais da minha idade conhecem, um camarada chamado Ulisses Guimarães. Né? Eu ouvi alguém contar esse testemunho. Ulisses Guimarães foi o cara que... Ele fala que ele fez a Constituinte, mas fez nada. Foi todo mundo, foram os deputados que fizeram, mas ele era o presidente da Câmara na hora, um cara muito arrogante, soberbo. E ele falou que ele era o pai da Constituição. E pior, ele falou com uma pessoa, uma irmã, que foi dar os parabéns a ele pela Constituição brasileira. Segundo o que disseram, foi apertar a mão, ele puxou a mão e falou, que Deus o quê? Eu sou o pai da Constituição, não é Deus, não. E tem gente que fala assim mesmo, eu já vi gente falar isso. Eu que criei, Deus não tem nada a ver com isso. A fé é natural dele, confiando no seu próprio braço, na sua própria força. Cara, o helicóptero caiu com esse homem, ninguém nem achou o corpo. Olha, quando um corpo cai na água, ele boia, ele sobe, ele vai aparecer em alguma praia. O helicóptero dele caiu ali para o lado de Angra dos Reis, não achou o corpo. Ninguém sabe onde foi parar o corpo desse homem. Por quê? Iam trazer o corpo dele, ia botar ele lá em Brasília, ele ia morrer o pai da Constituição, porque a pessoa, quando morre, vira herói. Então, pessoas que confiaram na sua fé natural, e tantos outros. Tantas histórias nós temos de pessoas que fez do seu braço do carro, apartou o coração do Senhor, não deu glória a Deus pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo que ele faz, lançou. É por isso que eu falei que a fé natural ela pode amaldiçoar a vida de uma pessoa. Se a fé é sobrenatural, se a fé é em Deus, se o teu coração não estiver em Deus. E já diz, maldito é o homem que confia no homem. Quer dizer, em si. Não é eu confiar na pessoa, é confiar em si mesmo. Por isso que fala carne do seu braço. E aí no versículo 7, 8, desse mesmo texto, né? Fala assim, bendito o varão que confia no Senhor. Olha só. Você quer viver na bênção ou na maldição? Pergunta retórica, né? Desculpa, pergunta do seu Saraiva, né? Claro que você quer viver na bênção. E a palavra de Deus é que nos mostra o caminho da bênção. Por isso que a palavra está dizendo, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu fiz isso porque Deus me ajudou. Tem gente que não é nem crente e dá crédito a Deus. E tem crente que dá crédito a ele mesmo. Essa igreja foi eu que fiz. Essa foi por causa do pastor tal. Não fez nada. Só foi instrumento de Deus. É verdade. Eu não posso deixar nunca a minha fé natural se sobressair é sobrenatural. Versículo 8, né? Diz assim, ó.
porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros. Não receia quando vem o calor, nem, desculpa, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão, não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Olha só. Quando você confia em você mesmo, em algum tempo da vida você vai falhar. É verdade. Até no seu braço de carne. Tem coisa que quando a gente era jovem, a gente era muito forte. A gente era muito forte. Pegava as coisas fortes, mas hoje, com a idade, você vê que você não tem mais a mesma força. Mas espiritualmente, porque não é a fé natural, não é a força natural, não é o acreditar natural que está na nossa vida, mas a mão de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a esperança no Senhor, mesmo no tempo de sequidão, você vai continuar com a folha verde, espiritualmente falando. É verdade, não vai secar. Mas eu tenho que colocar a fé sobrenatural acima de tudo. Amém ou não amém? Agora, o que é a fé sobrenatural, né? Ela vem do Espírito, é a esperança e a ação de Deus na nossa vida. Amém, gente? Deixa eu compartilhar um texto com você, Marcos capítulo 5, verso 25 a 34. Eu vou compartilhar com você daqui. Eu tenho mais facilidade aqui, porque depois que Deus me abençoou com as meninas ali, ó, eu vejo tudo por ali, né? Então, eu não preciso estar abrindo aqui, e na sua casa é mais difícil, aqui também. Mas, para a gente ganhar tempo, só que você anota e vê depois, né? Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34, diz assim, ó, isso é um exemplo de fé sobrenatural ou das duas juntas. Alguém que juntou a fé natural com a sobrenatural. É uma história muito conhecida que diz assim, ó, certa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, de nada lhe aproveitando, isso indo a pior. O que ela usava? Ela usava a fé natural, ela comprava remédio, ela ia para o médico, ela fazia tudo. Mas teve um dia que ela falou assim, eu vou juntar essa fé natural com a fé sobrenatural. Ela usou as duas, é isso que é interessante. Você usar tanta força que você tem. Você não deve ser uma pessoa que não acredita. Ah, não. Eu sou miserável homem, eu sou miserável mulher. Não, acredita em você. Pode acreditar em você. Mas colocando Deus acima de tudo. E essa mulher, ela acreditava no médico. Ela acreditava. Ela lutou. Ela gastou dinheiro com isso. Né? Versículo 26 diz... Pode deixar o 26 para mim, por favor, Raiane? Obrigado. Diz que ela tinha padecido e gastado com muitos médicos. Então, ela estava investindo, ela acreditava também. Mas um dia ela resolve ativar um outro tipo de fé. 27. E ouvindo falar de Jesus, lembra que eu falei com você que a fé sobrenatural, ela vem da nossa esperança no Senhor? Então, ela ouviu falar de Jesus. Será que ela ouviu falar de Jesus, né? Eu não sei. Mas eu posso, na figura da minha fé, eu posso ver que ela perguntava. E ela viu que Jesus tinha curado 10 leprosos de uma só vez, que tinha curado 2 cegos, que tinha feito o mar produzir peixe, que tinha alimentado a multidão, que tinha ressuscitado Lázaro de 4 dias de falecimento. Aquilo ativou nela o que é a fé sobrenatural. Por isso que você não deve ficar longe das coisas de Deus. A palavra é uma fonte de fé. A gente acredita que as coisas aconteceram aqui por causa do poder que tem na palavra. A gente sabe que ela não é história igual a história do Brasil, né? Diz que foi Pedro Alves que descobriu o Brasil, a gente sabe que não foi. Né? Ela não é a palavra assim. O Brasil já existia gente aqui. É verdade, alguém até diz, né, que quem ajudou a descobrir o Brasil está ligado lá a Salomão. Por isso que tem um rio chamado Rio Solimões. Né? Só o povo vai investigando, né? Aí a gente acredita, agora,
acabamos de comemorar o Tiradentes, né? Alguém acredita, né, que o Tiradentes era aquele cara barbado, de cabelo grande? E o Tiradentes nunca foi barbado nem de cabelo grande, porque ele era policial. Ele era da Polícia Militar de Minas Gerais. E eles queriam que ele ficasse parecido com Jesus, para fazer um mártir. Né? Aí deixaram ele na cadeia, cresceu ali e tal, mas ele nunca foi daquele jeito, né? Mas a história contou, história natural, né? Agora a Bíblia não. A Bíblia a gente sabe que aconteceu. A Bíblia a gente sabe que Jesus curou mesmo. Mas por que você sabe disso? Porque é o Espírito que te convence, não é o homem. Às vezes alguém vem e levanta um estudo, aconteceu diferente, mas não deixou de acontecer. Jesus não deixou de fazer. Porque ela tem o poder nela. Então, a palavra de Deus ela é uma fonte. Então, essa mulher ouviu falar de Jesus. Um monte de coisa. O que ela fez? Ela ativou a fé sobrenatural. Né? E diz assim, e veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas. Versículo 28. Porque dizia, você vê que o versículo 27, ele narra o acontecimento. O versículo 28 diz o que ela pensou antes. Né? Porque a fé vem primeiro. Aí diz assim, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o quê? Sararei. Onde é que começou a cura dessa mulher? Lá na casa dela. Porque ela juntou as duas. Pastor, qual o segredo? Juntar as duas, a sua fé natural com a sobrenatural. E aí vai dar tudo certo. O padrão de Deus. É verdade. É no versículo 29, né? Logo lhe secou a fonte do seu sangue. Sentiu que o seu corpo estava já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra, de virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Como se diz, alguma coisa diferente aconteceu aqui. Não foi uma coisa natural. A fé natural aconteceu do toque? Sim, mas aconteceu alguma coisa diferente. Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Jesus percebe, o reino percebe, o Espírito Santo percebe quando você ativou o sobrenatural de Deus. Amém? Você entende isso? Ele olhava ao redor para ver quem o fizera. No versículo 33, então a mulher, que sabia que o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou diante dele e disse toda a verdade. No versículo 34, Jesus falou assim, filha, a tua fé, o quê? Salvou. O que salvou a mulher? Foi a veste de Jesus? Não. O que salvou a mulher daquele mal? A fé sobrenatural. Amém, gente? A fé sobrenatural. Aí Jesus falou assim, ó, vai em paz e ser curada desse teu mal. Ali tem um contexto histórico, eu não vou entrar aqui agora, que não vai demorar muito, né? Por que Jesus falou para ela ir em paz? Né? Mas o que nós estamos tratando é que a gente tem que ter os dois tipos de fé. A natural, que é para a gente viver aqui. E a sobrenatural, para ativar o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém? É verdade. Para ativar o poder da palavra, o poder do Espírito, para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Falo para você sem medo de errar. Tenho desfrutado da fé sobrenatural, da ação de Deus em toda a minha vida, com a minha família, né? Já contei testemunhos aqui de milagres, de toda a igreja. Tenho visto tanto a fé natural quanto a fé sobrenatural. E ela é importante para a gente viver. E é mais importante para a gente ir para a eternidade. É por isso que o justo viverá da fé. Você vai viver da fé. Você vai andar pela fé. Amém?
E a fé sobrenatural, já vou encerrar com você, né? Ela está ligada à vontade de Deus e à paciência, tá bom, gente? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Então, a fé natural está ligada à sua vontade. A mulher, fé natural, comprava o negócio do remédio, né? A vontade dela era ser curada. Não tem problema nenhum. A sua fé natural, se não houver prognóstico, adivinhação, é sobre a sua vontade. É verdade. Essa é a natural. Está ligada a isso. Agora, a sobrenatural, ela está ligada à paciência e à vontade de Deus. O que é isso? Se Deus não quiser fazer, ele não faz. Se Deus achar que não deve fazer uma coisa para nós, ele não faz. Mas nem por isso você vai perder a fé. É verdade. Nunca mais eu vou orar por alguém porque eu orei e a pessoa não ficou curada. Quer dizer que você vai matar a sua ligação com Deus? Quem sabe é Deus. Tiago falou que tudo que pedimos, segundo a vontade de Deus, ele faz. Em nenhum momento Deus falou que te dá tudo. Verdade. Deus falou para a gente pedir. E ele responde. Ele responde, pode responder com não. Moisés, um camarada queridinho de Deus, Deus falou não para ele. Verdade. Davi, grande Davi. Segundo ele, segundo o coração de Deus, Deus falou não para ele. O que não vai falar para você ou para mim? Até Jesus recebeu um não de Deus. Senhor, passa de mim esse cálice. Deus não fala nada. O silêncio às vezes fala, né? Por que nós, na nossa soberba, não? Uma pessoa falou para mim assim, olha, se Deus não curar, eu volto para o mundo. Eu achei que era muita arrogância da parte dele. Orou para uma pessoa que estava com câncer, na minha frente. Se Deus não curar, eu volto para o mundo. A menina faleceu, ele voltou para o mundo. Foi morto pelos bandidos lá em Cuidados. Queimaram ele todinho. Então ninguém tem que provocar Deus, gente. Fé não é provocar Deus, fé é aceitar. Então tem gente que é arrogante demais. Se Deus não fizer, ameaçar Deus, misericórdia. Então a fé sobrenatural, ela vem. A gente tem que ter paciência e respeitar a vontade de Deus. Hebreus 10, 35 diz assim, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, quer dizer, vai receber alguma coisa por confiar no Senhor. Versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém. Versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, daqueles que creem, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Continue crendo. Continue usando da fé sobrenatural e conserve a tua alma na presença do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus, espero que você tenha recebido. Espero que você tenha recebido, né? Entendido sobre essa questão de fé natural e sobrenatural. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus, que estão na casa. Você que está em casa, ora comigo. No nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, nós oramos agora, Senhor. Em nome de Jesus, oro pela vida do meu irmão, da minha irmã. Ativa aqui, ó Deus, a fé sobrenatural. A natural teu filho já teve, já veio nesta casa. Veio com os pés, veio querendo, Senhor. Agora eu quero pedir ao Senhor o sobrenatural do Senhor sobre a vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Responde, abraça, Senhor. Toma em tuas mãos, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Oro por que estão em casa, por os que estão recebendo essa palavra. Entra, né, e aumenta a fé desse filho, dessa filha. Que o teu Espírito, Senhor, a tua presença, teu sobrenatural cerque essa pessoa.
em todas as áreas, em todo o tempo, Pai querido. No nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você poderosíssimo, de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Você tem um final de semana de bênção na presença do Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a presença do Espírito Santo de Deus e sobre toda a nossa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.